E aí, pessoal da Academia da Fé, da 5 de julho, que bom que a gente pode estar aqui junto, ainda que pela telinha, a gente possa comunicar a verdade, porque a verdade, ela é imparável, aleluia. Você conhece essa palavra? Ela é imparável, né? Então, o inferno tenta de todas as maneiras parar o fluir da verdade, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, você aí recebendo a palavra, nós aqui comunicando a palavra, e a gente vai nessa caminhada junto. Que prazer a gente poder estar aqui junto. Obrigado, pastor Rodrigo, Djanira, né, pelo privilégio e oportunidade da gente compartilhar essa palavra. Bom, eu tenho uma palavra no meu coração para você, e eu já peço com que você abra em Efésios, capítulo 1, eu e você temos um chamado de Deus na nossa vida, e não são as tribulações, não são as tempestades que vão nos parar de cumprir esse chamado. Efésios capítulo 1, vá lá comigo, por favor. Você já conhece bastante esse versículo. Efésios capítulo 1, verso 15, até o verso 19, diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espíritos de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está falando que existe uma esperança pela qual nós nos movimentamos. Existe uma esperança pela qual nós vivemos, existe uma esperança na qual nós nos fundamentamos, e essa é a esperança que nós devemos manter durante o dia mau, no dia bom e no dia mau. Eu e você somos movidos por essa esperança, por orar para algo futuro, e eu quero que você entenda isso. Eu e você não podemos abrir mão da expectativa, aleluia. Tema da minha mensagem de hoje: não abra mão da sua expectativa, não abra mão da sua esperança. Eu acho interessante essa palavra esperança aqui no grego, é a palavra elpis, e a palavra elpis significa antecipar algo. Você já sonhou com algo que está no teu coração, sabe, que você está esperando por aquilo que acontecesse? Eu sempre uso o exemplo de uma mulher grávida, por exemplo. Uma mulher grávida, ela sabe que ela tem alguma coisa, ela sabe que ela tem alguém dentro dela, e ela cria todo um cenário para receber aquela pessoa, para receber aquela semente que vai frutificar. É isso que nós estamos falando, de antecipar algo. A palavra elpis significa antecipar algo, geralmente associado com algo prazeroso, com algo bom. Sabe aquela viagem que você está se programando, que vem aquela expectativa? Eu me lembro quando eu era criança, que naquela época eu gostava de praia, aleluia. Hoje já não é muito bem assim, mas naquela época, quando meu pai falava, minha mãe falava, vamos para a praia, criava aquela expectativa, sabe como é que é criança, né? Você não chega nem a dormir. Mas eu lembro que eu tinha um livrinho, aqueles livrinhos de Chapeuzinho Vermelho, e esse era até dos Três Porquinhos, era uma capa amarela. Olha só, eu colocava o livrinho na janela. Por quê? Olha só a minha ideia. Porque se Deus olhasse e visse o amarelo, ele ia se lembrar que amanhã tinha que fazer sol, aleluia. Então eu já dormia com uma expectativa: amanhã vai fazer sol, amanhã vai fazer sol porque nós vamos para a praia, e aí a gente vai se divertir na praia. Elpis é você antecipar algo bom. Deus tem algo bom para você, sabe por quê? Porque Deus é bom, e se Deus é bom, Deus tem algo bom para você. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, vem do Pai das luzes, no qual não há variação. Ele não muda, ele continua sendo bom, ele continua sendo perfeito, ele continua sendo compassivo, ele continua sendo um Deus de graça, ele continua sendo um Deus de amor, e essa é a expectativa que a gente nutre no nosso coração. Naquilo que nós fomos chamados para fazer, a mesma coisa. Nós devemos nutrir no nosso coração algo que Deus vai fazer conforme a sua palavra. Ele é um Deus de promessa.
Ele é um Deus que não volta atrás nas suas promessas. A Bíblia diz que as suas promessas já têm o sim e o amém. Eu acho interessante quando Jesus, por exemplo, ele fala lá de João, né, se não me engano, João capítulo 14 ou 16, que diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Não é interessante que Jesus usa isso, e essa expressão rogar tem a ver com algo crítico, algo que é muito importante. E Jesus apresenta isso para o Pai como algo muito importante. E por que Ele apresenta dessa forma? Porque Jesus mesmo sabe que isso é muito importante, Ele tem a certeza que o Pai dará. Então ele não fala assim, e eu rogarei ao Pai, e o Pai pensará em 3 dias. E se for da sua vontade, porque Jesus conhecia a vontade do Pai. Jesus tinha o Espírito Santo, a gente está falando ali sobre o Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo, e porque Jesus tinha o Espírito Santo, ele sabia que era vital que os seus discípulos também tivessem o Espírito Santo, e ele tinha a plena certeza, aleluia, de que o Pai daria o Espírito Santo. E essa é a expectativa que a gente tem no nosso coração. Não é interessante também a gente pensar que a fé e a esperança andam juntas? Você sabe que fé, ela é certeza. Fé é certeza de algo que Deus já disse. Fé é certeza de algo que Deus já colocou no teu coração. E a esperança é a expectativa. Fé é certeza e esperança é expectativa. A gente precisa dos dois. A gente precisa da expectativa que nos leva para um futuro, e a gente precisa da fé, que nos fundamenta naquilo que Deus diz. Hebreus capítulo 11, verso 6. Abra aí comigo Hebreus, capítulo 11, verso 6. Você já conhece. Que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é, ou deve crer que Ele existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso aqui é interessante, circula isso aí na sua Bíblia. Daqueles que o buscam. Então a pessoa de Deus deve vir em primeiro lugar. Mas eu acho interessante, a Bíblia amplificada, ela coloca da seguinte maneira: que ele se torna galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E eu anotei aqui alguma coisa que Deus me disse, quando eu estava preparando essa mensagem. Ele me disse o seguinte, olha só: Deus não espera que você receba a promessa sem passar pelo processo. Porque na promessa recebemos o que Ele deseja nos dar. Mas é no processo que recebemos verdadeiramente quem Ele é. Então a gente não pode abrir mão do processo. Talvez o que você esteja enfrentando nesse momento, o que nós estejamos enfrentando nesse momento, é parte do processo. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Podem vir as tempestades, podem vir as situações ruins, podem vir os problemas da vida. A Bíblia continua dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Faz parte do processo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A palavra aflições ali, tribulações, tem o sentido de algo que nos aperta para nos moldar. Então eu e você, muitas vezes numa situação ruim, a gente precisa manter a esperança e a expectativa. Por quê? Porque nós precisamos ver que em determinadas situações nós estamos sendo moldados. Nós estamos sendo trabalhados. E eu tenho certeza que Jesus está moldando o seu caráter agora, nesse momento. Que Jesus está moldando a sua vida agora, nesse momento, aleluia. E eu profetizo sobre a tua vida, Ele vai te moldar, e Ele continua te moldando segundo a palavra. Para quê? Para que você se pareça mais com Jesus. Por isso é que a Bíblia amplificada bota, daqueles que diligentemente o buscam, porque esse é nosso prazer, é buscar a Ele. Discípulos buscam a Ele. A palavra diligente denota justamente aquele que não abre mão de algo, porque sabe dos benefícios daquilo, que aquilo faz. Então, diligentemente buscar a Deus, é porque nós sabemos dos benefícios. É fácil. Eu pergunto para você, é fácil? Porque a gente tem que abrir mão de tempo, a gente tem que abrir mão de coisas que muitas vezes a gente gosta.
Mas quais são os benefícios disso? 2 Coríntios 3,18. Contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Não é contemplando o mundo, é contemplando a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, como por um espelho, a saber, através do Espírito Santo. Aleluia. O benefício é que nós vamos nos parecendo mais com Jesus. Então não abra mão da sua expectativa. Diligência no português significa o interesse ou cuidado em realizar uma tarefa, daqueles que diligentemente o buscam. Ou seja, não é buscar de qualquer maneira, tem que haver um interesse no nosso coração. A Bíblia diz: me buscareis e me encontrareis. Ou seja, a gente não encontra se não buscar. Ele está presente aqui com a gente, Ele está presente aí com você. Mas Ele só se manifesta onde Ele é honrado. E honra fala de busca. E busca fala de procurar algo com zelo. Sabe? Procurar com atenção, procurar nos detalhes. Por isso Mateus capítulo 6, verso 33, vai nos lembrar para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Não perca a sua expectativa, continue buscando aquilo que Deus colocou no teu coração, continue buscando aquilo que Ele colocou no teu espírito, busque com zelo, busque com diligência, busque com atenção aos detalhes, porque você vai ver se manifestando aquilo que você tem buscado, conforme a palavra de Deus nos declara. Não abra mão da sua expectativa, espere algo bom de um Deus bom. Aleluia. Você pode anotar aí? Anote isso aí. Espere algo bom. Eu espero algo bom de um Deus bom. Eu fico me lembrando que muitas vezes as pessoas perdem ou abrem mão da sua vida simplesmente porque perdem a esperança, porque perdem a expectativa de algo. Não é ruim a gente ver tantas pessoas tirarem suas próprias vidas, porque perderam a esperança, porque perderam a expectativa de que algo bom pode acontecer. Antigamente a gente cantava esse hino, né? Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. E essa é a certeza do povo de Deus. Um Deus bom faz coisas boas. Um Deus bom cuida de nós. Um Deus bom nos chama para perto, nos disciplina, nos corrige. Por quê? Porque Ele quer ver coisas boas saindo do tesouro do nosso coração. Então Ele vai nos pressionando. Muitas vezes a disciplina é aquela pressão do lado de fora. Sabe? E disciplina dói. Como o pastor Hélio fala, a lixa vai passando. E quando a lixa vai passando, é algo que dói. Mas depois você fica mais lisinho. Fica mais calminho. Está calminho agora? Agora eu estou. Porque é isso que Deus quer com a gente. Ele quer nos aperfeiçoar, nos levar à maturidade. Quando a gente fala desse chamado no nosso coração, aleluia. Quando a gente olha, por exemplo, para Paulo, para Timóteo, ele está falando, não entrega isso para pessoas nécias, para pessoas que não são treinadas, para pessoas que não estão num caminho de maturidade. E maturidade fala de crescimento. Nós precisamos diligentemente buscar isso. Eu e você precisamos crescer, queremos crescer. Lamentações capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo o que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo o que me dá esperança, a expectativa de que algo bom vai acontecer. Aleluia. Romanos capítulo 4, a partir do verso 18, a gente vai ver aqui um pouquinho desse exemplo de Abraão. Como é que Abraão fez para manter a expectativa durante dias maus? A gente tem esse exemplo na Bíblia. E na Bíblia Amplificada, eu vou ler para você da Bíblia Amplificada, diz assim: para Abraão, a razão humana para a esperança se foi. Ou seja, olhar para esse mundo decaído, se você olhar de maneira humana, a razão para a esperança se foi. Pastor, o meu casamento faliu. Pastor, o meu emprego faliu. Pastor, a minha loja faliu.
E eu falei para você numa das lives que a gente teve aqui, que você tem que esperar, você pode esperar que ossos secos sejam ressuscitados. Acredite na palavra de Deus. Para Abraão, a razão humana para a esperança se foi, esperando na fé, que ele se tornasse o pai de muitas nações, como havia sido prometido. Você acredita em Jesus? Você acredita em Deus? Como havia sido prometido, assim incontáveis serão os seus descendentes. Na sua versão aí, provavelmente, na revista atualizada, deve dizer assim: e Abraão esperando contra a esperança. Na God's Word, uma versão em inglês, diz assim: quando não havia mais nada para esperar, Abraão ainda esperava e cria. Será que essa tem sido talvez a sua condição? Será que essa tem sido talvez o ambiente onde você está? Vou ler de novo. Quando não havia mais nada para esperar, de maneira humana, do governo, das outras pessoas, quando não havia mais nada para esperar, Abraão ainda esperava e cria. A Bíblia, a mensagem, no versículo 17 e 18, diz assim: chamamos Abraão de pai, não porque ele chamou a atenção de Deus, vivendo como um santo, mas porque Deus criou algo de Abraão, quando ele não era ninguém. Não é isso que sempre lemos nas Escrituras, Deus dizendo a Abraão: eu te estabeleci como pai de muitos povos? Abraão foi nomeado primeiro pai, e em seguida tornou-se um pai. Você pegou isso? Ele foi nomeado um pai, e depois ele foi ver o efeito disso, porque ele se atreveu, aleluia, gostei disso, porque ele se atreveu a confiar em Deus, para fazer o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos à vida, com uma palavra fazer algo do nada. Quando tudo estava sem esperança, Abraão acreditou mesmo assim. Decidiu viver não na base do que ele viu que não podia fazer, mas no que Deus disse que faria. Posso repetir só mais uma vez isso aí? Quando tudo estava sem esperança, Abraão acreditou mesmo assim. Decidiu viver não na base do que ele viu que não podia fazer, mas no que Deus disse que faria. E é com base nisso que nós mantemos a expectativa em alta. O verso 19 na Bíblia Amplificada continua, e a gente vai ler até o 21, diz assim: ele não enfraqueceu na fé, quando considerou a total impotência do seu próprio corpo, que era tão boa quanto a morte, porque ele tinha cerca de 100 anos de idade. Ou quando considerou a aridez da vida de Sara, com um amortecido ventre. Nenhuma incredulidade ou desconfiança o fez vacilar, ou questionar duvidosamente a respeito da promessa de Deus. Mas ele se fortaleceu e foi fortalecido pela fé, ao dar louvor e glória a Deus, totalmente satisfeito e seguro de que Deus era capaz e poderoso para guardar sua palavra e fazer o que ele havia prometido. Aleluia! Como é que Abraão fez? No meio da crise, no meio da necessidade, ao invés de olhar para o seu corpo, ele olhou para Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Só nele nós podemos depositar a nossa esperança. Só nele nós podemos depositar a nossa confiança. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Se ele criou os céus e a terra, o que ele pode fazer com os inimigos que se acampam ao nosso redor? Eliseu, com o seu moço, pediu: Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele veja, para que ele perceba, para que ele possa discernir que maior são aqueles que estão conosco. Aleluia! Não dá para a gente tirar os olhos de Jesus, não dá para a gente tirar os olhos de Deus, não dá para a gente tirar a consciência do Espírito Santo. Como é que Abraão fez para no meio da crise ter louvor e glória a Deus? Romanos capítulo 12 vai nos explicar isso. Já no Novo Testamento aqui, trazendo para Paulo, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com esse século, não se conforme, aleluia, tem que ser uma ira santa, aleluia, como diz o pastor Hélio, não se conforme com aquilo que você vê, não se conforme com as limitações do natural. Por quê? Porque o nosso Deus é mais poderoso para fazer, aleluia. Você acredita num Deus que pode ressuscitar o seu negócio? Você acredita num Deus que pode ressuscitar o teu sonho? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, sonhamos, imaginamos. Aleluia! Não vos conformeis com este século, com as limitações desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é algo contínuo, não é algo de domingo em domingo, é todo dia, é todo momento, se lembrando da palavra, dando graças a Deus, agradecendo a Ele, dando glórias ao nome dEle, aleluia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentarmos o melhor de Deus, precisamos renovar a nossa mente com aquilo que Ele diz, e presta atenção, e é o que Ele diz que mantém a expectativa em alta no nosso coração. É o que Ele diz que mantém a expectativa em alta no nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente acredita em quem Deus é, no seu caráter. O seu caráter é fiel, Ele é constante, Ele é fidedigno. Nós podemos acreditar nele, porque Ele não falha, Ele não mente, Ele não é homem para que minta. Se Ele não é homem para que minta, aleluia, Ele cumpre aquilo que Ele diz, e se Ele cumpre aquilo que Ele diz, eu vou depositar toda a minha expectativa nele, na pessoa dEle, no caráter dEle, aleluia. 2 Timóteo 1,7, vai lá comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, Paulo falando a Timóteo diz, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia. Deus não nos concedeu espírito de covardia. E eu quero que você, ao ouvir essa mensagem, você possa olhar para Deus e a expectativa possa surgir no teu coração, para que você entenda que Deus não te deu espírito de covardia. O medo nos paralisa. Você vê o povo de Israel diante de Golias, Saul diante de Golias, um exército inteiro paralisado. Por quê? Por causa do medo. O medo nos paralisa. Mas foi necessário um menino chegar, tendo experiências com Deus, aleluia, sabendo quem era o seu Deus, para chegar diante de Golias e dizer, olha, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu já falei isso aqui, Davi era treinado na funda, Davi não sabia só jogar a funda, Davi era treinado na funda. Ele vai lá e pega 5 pedrinhas, algo natural, mas ele fala, eu não vou contra ti na minha habilidade. Ei, Deus usou a habilidade de Davi, algo que ele era treinado para fazer. Deus usou aquela pedra que foi jogada da funda de Davi. Mas Davi não foi no nome de si mesmo, Davi não foi na sua habilidade, Davi foi em um nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. A palavra Senhor ali, Jeová, é o nome da aliança de Deus, e o nome da aliança de Deus fala de um Deus presente, um Deus que está, um Deus que vai na frente da batalha. Ele não manda você ir na batalha, Ele vai contigo na batalha, Ele vai na frente da batalha, aleluia. Ele te conduz em triunfo. O que isso quer dizer? Que Ele vai batalhando e vai vencendo, e você vai atrás dele, aleluia. Como é que você vai atrás dele? Vai atrás dando glória, aleluia. Vai atrás, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia. Vai passando, porque Ele já está na frente, aleluia. Por mim e por você, você não se alegra não, por mim e por você, aleluia. Ele não nos deu espírito de covardia, Ele não nos deu espírito de limitação. Já ouviu essa expressão, o céu é o limite? Ei, o nosso Deus é o Senhor dos céus e da terra, nele não há limite.
O céu é o lugar ilimitado da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Por isso nós somos chamados a nos assentar com Ele em lugares celestiais, porque quando nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais, não há limite para o poder de Deus, não há limite para aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, não há limites, aleluia. Mantenha a expectativa, mantenha a expectativa. O Espírito Santo derrama constantemente o amor do Pai sobre nós. Ele não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo nos empodera com uma realidade sobrenatural, cheia de possibilidades de milagre. Aleluia, nota isso aí. Eu vivo numa dimensão cheia de possibilidades de milagres. E é o Espírito Santo que nos ajuda a ter uma mente equilibrada, sadia. Essa palavra, mente equilibrada, espírito de equilíbrio, fala de disciplina e diligência. Lembra que nós falamos lá em Hebreus capítulo 11, que fala de diligentemente o buscarmos. É a mesma palavra aqui, fala de diligência, disciplina. Ou seja, é o Espírito que nos ajuda a mantermos a disciplina de nos enchermos da verdade. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que já vive constantemente com você, de João capítulo 14, ele já está constantemente com você, e esse Espírito da verdade, ele gera em nós esse desejo, essa busca de nós querermos cada vez mais a verdade, aleluia. Jesus, o verbo vivo, se manifestou em carne, cheio de graça e de verdade, aleluia. Filipenses capítulo 4, vou terminar aqui com Filipenses capítulo 4, aleluia. Mantenha a expectativa. Mantenha a expectativa de algo bom. Abraão, esperando contra a esperança, manteve a expectativa crendo. Aleluia. Como é que ele fez isso? Nós vimos lá em Romanos, ele foi renovando a sua mente, e no meio dessa renovação, louvor e glórias foram dadas a Deus, e isso sustentou a expectativa de Abraão. Sabe o que vai sustentar a sua e a minha expectativa? Nós sermos gratos a Deus por tudo que Ele é. Nós sermos gratos a Deus porque Ele continua no controle de todas as coisas. Pode vir a tempestade, pode vir o dia mau, Ele está conosco no barco, aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Abraão conseguia esperar contra a esperança e ficar forte em tempos difíceis, porque tinha uma mentalidade cheia do que Deus disse. E eu faço a pergunta para você: do que você tem se enchido? Daquilo que o mundo diz ou daquilo que Deus diz? Porque aquilo que Deus diz gera vida, gera paz. Romanos capítulo 8, aleluia. Você me dá esse tempinho só de ler Romanos capítulo 8 aqui para você? Romanos capítulo 8. No verso 5 diz, na King James atualizada, diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. E a natureza carnal sempre vai te puxar para baixo, sempre vai me puxar para baixo, sempre vai me puxar para a depressão. E a depressão está liberando a falta de esperança, a falta de expectativa. A mentalidade carnal, ela quer roubar e drenar a nossa comunhão com Deus, da força do nosso relacionamento com Deus. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, veja que viver aqui está envolvido com ter uma mentalidade. Ei, eu e você não conseguiremos viver no Espírito se não tivermos uma mentalidade voltada para as coisas do Espírito. Os que vivem
de acordo com o Espírito, tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Verso 6, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. E eu e você estamos sendo treinados a não mais viver na carne, mas a vivermos no Espírito. Por isso Filipenses, aqui Paulo, aqui os Filipenses está dizendo, se tiver algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando Abraão renovava a sua mentalidade naquilo que Deus disse, sabe o que vinha de dentro dele? Louvor, ações de graças, vida vinha através dele, e isso mudava a maneira como ele se relacionava com outras pessoas, como ele se posicionava durante a crise, durante as estações difíceis. Eu quero incentivar você a manter a sua expectativa em alta. Efésios capítulo 1, então lembrando, vai dizer que nós temos a esperança do chamamento. Existe uma expectativa dentro do chamado de Deus, existe uma expectativa naquilo que Ele te chamou para fazer, naquilo que Ele te chamou para ser, mas para que nós possamos ver isso se cumprindo até o final, nós precisamos manter a nossa expectativa em alta. Como diz o pastor Hélio, a gente não fica alegrinho à toa não, é porque a gente mantém a nossa expectativa onde ela tem que estar. A nossa expectativa está nos céus, a nossa expectativa está em Deus, a nossa expectativa está numa vida cheia de vida, aleluia, cheia de paz. Glória a Deus. Recebe essa mensagem no nome de Jesus, bota ela no teu coração e vai anotar as promessas de Deus para a sua vida. Deixa Deus ressuscitar os teus sonhos, deixa Deus ressuscitar os planos dele para a sua vida. Ele diz, eu que sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Que fim é esse? O fim onde está a nossa expectativa. Onde está a nossa expectativa? Onde está a nossa esperança? Aleluia. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos da 5 de julho, dessa igreja maravilhosa, pastor Rodrigo de Janira. Pai, uma igreja de esperança, aleluia. Uma igreja onde sonhos são ressuscitados. Uma igreja onde pessoas dessa igreja são ressuscitadas e vivem pelo poder da ressurreição. E por viverem no poder da ressurreição, são pessoas de esperança. São pessoas no qual as outras vão vir para que a sua esperança seja aumentada. Aleluia! E eu declaro sobre essa igreja uma igreja de esperança. Uma igreja onde as pessoas vão olhar para ela e vão dizer, ali a minha fé vai ser edificada através do relacionamento com Jesus. Eu abençoo essa igreja no nome de Jesus. Mais uma vez, Rodrigo de Janira, obrigado pela oportunidade. Vocês aí da 5 de julho, meus amigos, meus irmãos, pastor Sérgio, pastor Rafa, né, todo mundo, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.